transtorno dismórfico corporal, ele está classificado no DSM-5 como um transtorno em que acontece uma distorção da imagem corporal. A pessoa se olha no espelho e não se reconhece, ou encontra defeitos que são inexistentes, ela cria defeitos, são imaginários. Então, esses defeitos podem acontecer com percepção de distorção da percepção da imagem do rosto, dos pelos, do corpo, de assimetrias relacionadas a peso. Pode acontecer com todas as partes do corpo, mas o principal, a pessoa olha no espelho, ela se olha e não se reconhece, ela vê coisas que não estão na realidade, então tem uma distorção dessa imagem. É como a pessoa que olha no espelho, se vê gorda, mesmo estando muito magra, está musculoso, mas acha que tem poucos músculos. Então é um transtorno da imagem, é uma distorção da imagem corporal, é uma distorção da percepção. No transtorno dismórfico corporal, a gente tem uma alteração grave no sentido de que são pensamentos intrusivos que invadem a cabeça da pessoa em relação a esse defeito imaginário, e que ela não consegue se livrar. Por isso que hoje o transtorno dismórfico corporal está no cluster dos espectros do transtorno obsessivo compulsivo. Então, um pensamento invasivo que invade a cabeça do paciente, que ele não consegue se livrar, é intrusivo, e que ele fica pensando naquele defeito o tempo todo. Ele não faz mais nada da vida dele, ele só pensa no defeito o tempo todo. Então, aquele pensamento incomoda, gera ansiedade, muita angústia, muito sofrimento, e geralmente a pessoa desenvolve rituais. Esses rituais podem ser ficar se checando no espelho, ficar se cutucando, ficar criando palavras e frases mentais para tentar eliminar aquele pensamento. Mas o que a pessoa quer é se livrar daquela dor, é se livrar daquele sofrimento, que é muito intenso e que geralmente cursa com outras doenças psiquiátricas, como depressão, ansiedade, outros transtornos de ansiedade, e que geram muita dor e que tem um risco muito alto de suicídio. É muito difícil para a pessoa que olha, vê um defeito desse na sua imagem, lidar com esse tipo de situação. E aquele pensamento o tempo todo, repetindo, e não dá paz, não dá tranquilidade, onde outras coisas não podem entrar. Então essas pessoas geralmente têm dificuldade para relacionar, elas se isolam socialmente, elas se afastam dos grupos, têm dificuldade para trabalhar, dificuldade para ir para a escola, dificuldade para manter qualquer tipo de relacionamento. Então são pessoas tristes, infelizes, que vivem em função de um sintoma, que vivem em função de um defeito. E é muito comum que essas pessoas procurem outras especialidades médicas para tentar resolver o defeito, né? E isso eles procuram dermatologistas, cirurgiões plásticos, tratamentos estéticos, cirurgiões bucomaxilos, otorrinos, para tentar corrigir essas imperfeições, para tentar corrigir essas criações imaginárias que eles consideram aberrações. E isso complica mais o quadro, porque por mais que o profissional tente ajudar de alguma forma, ele nunca vai estar satisfeito. Vai estar sempre cada vez mais insatisfeito, porque é a nível de pensamento, é a nível mental. A distorção, ela é mental, ela não é real. E essa gravidade, ela varia muito, com a relação de sintomas leves a mais intensos, em que a pessoa tem noção de que aquilo é uma doença, onde a pessoa não tem noção nenhuma, acha que todo mundo está errado, que chega ao nível até de um delírio, com a própria imagem corporal. Então são casos graves, são casos difíceis de tratar, são casos que exigem uma equipe multidisciplinar para trabalhar junto, e por isso é importante o conhecimento dessa doença, para que procedimentos não sejam feitos de forma desnecessária, que podem agravar ainda mais o quadro do paciente, e principalmente porque o risco de suicídio é muito alto nessas pessoas. Então, a gente está vindo de um Setembro Amarelo, falando de prevenção. Isso, fazer um diagnóstico bem feito, trabalhar com equipe multidisciplinar, também é uma forma de prevenção de suicídio. Existe tratamento medicamentoso. É importante que todas as especialidades trabalhem junto como equipe. O tratamento é psiquiátrico, a medicação psiquiátrica, algumas medicações psiquiátricas que a gente usa para controlar esses pensamentos obsessivos e intrusivos e os rituais, e psicoterapia. Psicoterapias principalmente comportamental cognitivo, para sensibilizar os rituais e melhorar a percepção da pessoa. É um tratamento possível,
O diagnóstico diferencial ele tem que ser feito com outras doenças, principalmente transtornos alimentares e outras doenças psiquiátricas, e que são formas diferentes, e geralmente o psiquiatra é que consegue diferenciar melhor esses quadros uns dos outros ou a associação deles, né? É um transtorno que começa muito cedo, como eu falei, geralmente na adolescência, e que evolui de forma crônica. E que quanto mais cedo é feito esse diagnóstico e a condução, melhor são os resultados posteriormente. Então é importante a gente saber que são pessoas que sofrem. E não adianta eu dizer, não tem problema, você não tem o defeito, esse defeito não existe, a pessoa não acredita, ela sente, ela vê. Então, é a distorção, é uma distorção mental, é a forma da percepção. Por isso que é fundamental o tratamento, para que essa pessoa possa voltar a ter qualidade de vida, voltar a viver, voltar a se relacionar, para ter uma vida que faça sentido ser vivida, né?